que é para lembrar. Quem não trouxe Bíblia, pode erguer a mão que nós vamos fazer uma Bíblia chegar até você, para você acompanhar o capítulo 19, e vamos correr por causa da hora. Abre lá, Apocalipse capítulo 19. Ali, Sônia, tem já um casal aqui à frente, ó. Tem um casal querendo a Bíblia para acompanhar. Apocalipse 19. Ok, chegou aí? Vamos lá, vamos ler o verso 1. Apocalipse 19, verso 1. Diz assim: depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de numerosa multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. Verso 2: pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Verso 3: e outra vez clamaram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo o sempre. E verso 4 diz: os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está assentado no trono, dizendo: Amém. Aleluia. Para aqui, eu quis ler esses 4 versos de uma vez, dando aqui um destaque que nessa leitura eu pronunciei 3 vezes a palavra aleluia. Interessante aqui, numa rápida explicação, quando nós estudamos o capítulo 17 de Apocalipse, isso faz 2 quartas atrás, nós vimos ali que o capítulo falava sobre essa grande prostituta mencionada aqui. Nós já desvendamos a identidade dessa grande prostituta, também chamada de Babilônia, e vimos que ela, a prostituta do capítulo 17, é a mãe, e toda mãe tem filhos. Vimos, através do estudo, que esta grande prostituta, infelizmente, para nossa surpresa, quando estudamos a identidade dela, descobrimos que se trata de uma igreja. Uma igreja denominada na Bíblia de a grande prostituta. Eu jamais disse o nome da igreja aqui, apenas as características. E tenho certeza que quem tem estudado a Bíblia conosco sabe claramente de quem a Bíblia está falando, de que igreja. Sem que eu jamais tenha dito aqui, e vou continuar a não dizer. Mas todos que estão estudando sabem. A grande prostituta que tem filhas. E vimos que essas filhas são igrejas que acabaram também deturpando a verdade de Deus. E para nossa surpresa descobrimos também, relacionando esse capítulo com o capítulo 13, aquela besta de 2 chifres, que se tratam de igrejas protestantes apostatadas, que se afastaram da verdade. Tudo isso forma o que a Bíblia chama de a Babilônia, ou seja, uma confusão de religiões com falsas doutrinas. É isso que você precisa guardar. Quando você estudar Apocalipse e ouvir falar da Babilônia, o que é a Babilônia? Uma confusão de igrejas e de religiões pregando, com a Bíblia aberta na mão, pregando contra a palavra de Deus, ou seja, distorcendo a palavra de Deus. Esta é a grande Babilônia. No capítulo 17, relata esta Babilônia reinando sobre a terra. E quando nós nos lembramos de quem é a igreja, a grande mãe, você vê que de fato ela está reinando sobre a terra. Uma igreja muito rica, muito poderosa, segundo a Bíblia, assentada sobre muitas nações, né? Assentada sobre as águas, sobre muitas nações, muito rica, muito adornada de ouro, pedras preciosas, e tem por sede a cidade dos 7 montes. E você deve saber, se estudar um pouquinho, se for numa biblioteca, vai saber qual é a cidade da Europa, que é conhecida como a cidade das 7 colinas. E lá está a sede dessa igreja segundo a Bíblia. Bem, feito esse resumo, no capítulo 17, a Babilônia reinando. Chega no capítulo 18, o que a Bíblia ensinou para nós? Que Deus anuncia a queda da Babilônia, desmascara a Babilônia e anuncia a sua queda e a sua condenação definitiva. Fato que ainda vai ocorrer. Isso é profecia que vai ocorrer nos nossos dias. Nós vamos assistir isso, a queda e a condenação da grande Babilônia, porque segundo a Bíblia essa profecia está na iminência de ocorrer nos nossos dias. Chega agora no capítulo 19, a Bíblia começa a contar que a Babilônia caiu e está havendo uma festa no céu. Por isso que estão dizendo aleluia 3 vezes. 3 vezes.
No capítulo passado, nós vimos os reis da terra, os mercadores, quem esteve aqui na quarta passada, pronunciando 3 vezes a palavra ai. Ai significa muito sofrimento, muita dor. Então eu quero chamar a atenção aqui para esse paralelo. Enquanto no céu 3 vezes é pronunciada a palavra aleluia, com os vitoriosos junto com Cristo no futuro, na terra 3 vezes a palavra ai é mencionada, denotando muito sofrimento e dor. É um paralelo. Muito sofrimento e dor vem pela frente para aqueles que estão lutando com Deus. Verso 5. Então saiu do trono uma voz que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos. Guarda bem essa palavra, hein? Servos, aqueles que servem a Deus. E vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Temor aqui no sentido não de medo, mas no sentido de reverência, respeito. Todos aqueles que respeitam a Deus, têm reverência por Ele. Louvai o nome do nosso Deus. É o que está sendo cantado lá no céu. Verso 6 diz assim: também ouvi uma voz como a de uma grande multidão, como a voz de muitas águas e como a voz de fortes trovões, que dizia, o que dizia? De novo a palavra, aleluia, 4ª vez, pois já reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Por que começou a se gritar aleluia no céu, esse canto nesse momento? Anunciou o quê? Pois já reina o nosso Deus. Quando isso estiver acontecendo aqui no céu, o que já aconteceu na terra? Já reina o nosso Deus. Jesus já voltou? Já voltou. Já reina o nosso Deus. Jesus já voltou. Por isso que no céu está tendo esse cântico. Jesus voltou segundo a promessa que Ele fez. Já reina. Já está na terra. A batalha aqui já foi vencida. Portanto, essa profecia é para um futuro próximo. Isso tudo vai acontecer e foi dado em visão para João, e ele está relatando para nós aquilo que ele já viu acontecendo lá no céu. Ele está descrevendo, nesse ponto da profecia, Jesus já reina, já derrotou os seus inimigos na terra. Verso 7: regozijemo-nos, ou em outra palavra, alegremo-nos e exultemos e demo-lhes glória, pois são chegadas o quê? As bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. A sua noiva se aprontou. No capítulo 21, nós vamos estudar daqui a 2 quartas-feiras, vamos descobrir lá a identidade dessa noiva. E o capítulo 21 diz que a noiva do Cordeiro, alguém sabe me dizer quem é? No capítulo 21 está descrito. Quem é? Não. No capítulo 21, a noiva do Cordeiro é a Nova Jerusalém. Mas quem respondeu a noiva não errou. Também está correto. Por quê? Porque a Nova Jerusalém é a cidade santa, que é descrita como a noiva do Cordeiro. Ocorre que uma cidade, ela não existe só por prédios e casas. Ela só se torna uma cidade quando ela tem os seus habitantes. Quem são os habitantes da Nova Jerusalém? A igreja, o povo de Deus, aqueles que vão morar lá. Portanto, em certo sentido, a noiva tanto pode ser a Nova Jerusalém, como aqueles que nela vão morar, porque uma cidade só existe quando ela tem os seus habitantes. Tanto que no capítulo 21, a Nova Jerusalém só é citada como a noiva do Cordeiro após a chegada dos salvos, quando ela já está habitada. Então ela é chamada de a noiva. Deu para entender? Então a Nova Jerusalém e a igreja de Deus, o povo de Deus, ambos são considerados a noiva do Cordeiro. Aqui está havendo um convite para que participem da ceia das bodas do Cordeiro. Aqui está falando de um casamento, as bodas. Você já pensou que privilégio você ser convidado para este casamento aqui? Quem é o Cordeiro? Jesus. Cristo Jesus. Com quem ele vai casar? Quem é a noiva? A Nova Jerusalém e a sua igreja. E nós estamos sendo convidados tanto para sermos a noiva, como para sermos os convidados da ceia, participarmos dela. Você gostaria de estar nesse casamento? O que você acha? Muito importante esse convite do capítulo 19. É um dos versos mais importantes da Bíblia. Você já recebeu um convite de casamento na sua casa?
Aquele que vem com letras douradas, normalmente eles são feitos por pessoas que têm uma letra bonita, né? Pessoas fazem convites. Um dos últimos que eu recebi agora era maravilhoso. Cada vez se inventam convites mais bonitos de casamento, né? Mais diferentes e tal. Você que veio aqui essa noite acabou de receber no seu colo um convite para você estar na ceia das bodas do Cordeiro. E agora? Você vai ou não? Tem compromisso no dia? Dá para perder essa cerimônia? Pois é, isso que o capítulo 19 está fazendo. É um convite para nós participarmos do casamento com Cristo Jesus, que vai se realizar onde? Lá no céu, na casa do Pai. Que privilégio, hein? Estarmos lá. Olha só, verso 8. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. Essa é a roupa do casamento. Sabe quando tem aqueles convites que diz assim, traje social, traje a rigor? Aqui o convite tem a roupa. Diz que a gente tem que estar trajado de linho fino, resplandecente e puro. Por quê, hein? Vai explicar. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Portanto, o linho fino aqui é uma linguagem simbólica. Linho fino. Linho fino quer dizer justiça de Deus, a justiça de Cristo que é comunicada aos salvos. Por isso que nós estaremos vestidos com uma roupa que retrata a justiça de Cristo. Sem essa roupa é impossível ir ao céu. Estar salvo, estar no céu. Porque eu me salvo pelos meus atos de justiça? Eu posso ir com a minha roupa? Como é que a Bíblia, alguém se lembra como é que a Bíblia chama as nossas roupas? Trapos de imundície. A Bíblia chama as nossas roupas, da nossa justiça, a nossa salvação pelas obras. Tem muita religião pregando salvação pelas obras. Só que a Bíblia chama salvação pelas obras de trapos de imundície. Eu tenho que crer naquele que me salva e vestir as roupas dele, os atos de justiça dele. Ou seja, eu sou salvo pela fé nele. Atos de justiça, linho fino, é isso que me salva. Se eu não entrar no céu com as roupas da justiça de Cristo, eu não entro lá nunca. Com os meus trajes, jamais eu e você entraremos no céu. O que esse verso está dizendo? Ninguém é salvo pelas obras. Somos salvos pela fé em Jesus. É isso que esse verso está dizendo. Importantíssimo para nós entendermos essa questão da vestimenta aqui, que é muito séria. O que é que eu estou vestido? Verso 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados. O que quer dizer bem-aventurado? Feliz ou felizes aqueles que são chamados, olha só, ao quê? À ceia das bodas do Cordeiro. Quantos são chamados? Quantos vão receber esse convite aqui? Quantos? Todos. Não tem ninguém de fora desse convite. Deus vai mandar convite para toda a humanidade, de Adão até nós. Agora, quem pode ir? Quem que pode ir? Quem estiver vestido com os atos da justiça de Cristo. Com outra roupa, não entra. Entendeu a linguagem simbólica aqui, como ela é forte? Todos recebem o convite, mas só pode ir quem estiver trajado do jeito que está aqui. Quem não estiver trajado dessa maneira não pode ir, nem não poderá entrar. Verso 9 que eu li, né? E disse, final do verso 9, e disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Olha só, verso 10. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, olha, não faças isto, sou conservo teu e de teus irmãos, que tem o quê? O testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus, o que é? É o espírito de profecia. Amigos, ponto importantíssimo da salvação. Percebem que isso aqui vem ligado com as bodas do Cordeiro e a nossa salvação? Espírito de profecia. Tinha espírito de profecia lá no Velho Testamento, em Israel? Tinha profeta? Tinha? Claro, a Bíblia está recheada deles. Alguém contesta que Isaías era profeta de Deus? Jeremias, tantos outros, um monte.
Como é que nós sabemos que eles eram profetas verdadeiros? Que arriscaria? Como é que nós sabemos? Tem duas maneiras aqui muito importantes sabermos. Primeira, porque Jesus Cristo, quando esteve aqui, confirmou a palavra deles. Confirmou, bateu o carimbo de autenticidade do céu. Jesus mencionava as palavras desses profetas, dando a eles a autenticidade. Então, esse é um motivo de eu ter certeza. Segundo, porque aquilo que eles profetizavam acontecia ou não? Acontecia. Confirmava. Ok? Bom, mas dom de profecia foi prometido só para o Velho Testamento? Até quando deve perdurar o dom de profecia? Essa é a pergunta. Até quando? Até quando? Até Jesus voltar. Até Jesus voltar tem que ter dom de profecia. Porque a Bíblia diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Pergunto, na igreja de Deus dos últimos tempos, para que se cumpra a palavra de Deus e a Bíblia, tem que ter espírito de profecia? Sim ou não? Mas tem gente que acha que não. Para que se cumpra o que está na Bíblia, tem que ter espírito de profecia na igreja de Deus, de todos os tempos. Durante todo o período da igreja de Deus, da sua existência, deve haver espírito de profecia. Senão, não é igreja de Deus. Esse é o ponto. Senão, não é igreja de Deus. Pergunto, no Novo Testamento tem espírito de profecia? João Batista era profeta? Claro. Quem foi que anunciou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Quantas profecias de Pedro, de Paulo se cumpriram? E eu pergunto hoje, tem que ter espírito de profecia na igreja? Tem que ter, né? Senão não é igreja de Deus. Tem que ter. Mas esse é um assunto que a gente pode se alongar mais num outro estudo, num outro dia. Verso 11. Verso 11 diz: vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. Seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aqui é uma cena simbólica. Quando fala que ele viu no céu um cavalo branco, por que é simbólico? Por que eu sei que é simbólico? Primeiro, no tempo de Cristo, no tempo de João, quando ele recebeu a visão, o que o cavalo branco simbolizava? Já estudamos isso aqui em outros estudos do Apocalipse, quando nós estudamos os 4 cavaleiros, lembra-se? O que o cavalo branco simbolizava? Alguém se lembra disso? Algumas quartas atrás. Simbolizava vitória. Cavalo branco no tempo era símbolo de vitória. Por quê? Porque os cavaleiros generais, quando ganhavam as batalhas, eles apareciam num cavalo branco. Era um símbolo de vitória, de triunfo. Essa visão aqui não quer dizer que Jesus vai voltar a essa terra num cavalo branco. Como é que eu sei? Porque ele não subiu ao céu num cavalo branco. Se ele não subiu no cavalo branco, a Bíblia diz que ele vai voltar do mesmo jeito que ele subiu. Portanto, ele não vai precisar voltar no cavalo branco. Esse cavalo branco quer dizer o quê? Que ele vai voltar vitorioso. Esse é o símbolo do cavalo branco aqui. Um general vitorioso. É assim que Jesus volta. Portanto, a linguagem aqui, ela é simbólica. Por isso o cavalo branco. Diz que ele é fiel e verdadeiro. Esse é o nome do cavaleiro. Por que é dado a Jesus? Aliás, a Bíblia menciona dezenas de nomes para Jesus, né? Nas Escrituras você vai encontrar dezenas de nomes. São dados a Jesus Cristo. Emmanuel, Deus conosco, um monte. Aqui vem mais um. Fiel e verdadeiro. Por que é dado esse nome a Jesus no tempo da sua volta a este mundo? Para buscar os santos e destruir os ímpios. Por que ele, nesse momento, aparece com o nome de fiel e verdadeiro? Fiel por quê? Porque todas essas advertências que ele vem fazendo, elas vão se cumprir. Ele é fiel. O que ele está prometendo que vai fazer, ele vai fazer. Vale para os salvos, que serão arrebatados, transformados, vida eterna, bodas do Cordeiro, aleluia no céu, alegria. Vale para os salvos. Vale para os ímpios? Sim ou não? Sim. Serão destruídos do jeito que ele falou? Sim, vale para eles não. Com fogo, enxofre, muito sofrimento, 7 pragas, tudo isso vai acontecer? Ele é fiel. Ele vai cumprir. Por isso ele está advertindo antes, para que ninguém diga que não sabia. A advertência vem antes, porque ele é fiel e verdadeiro. Ele vai cumprir. Portanto, por isso que ele usa esse nome quando ele aparece, para dizer: olha, aquilo que eu disse pela minha palavra, agora eu vim para executar, exatamente como eu disse.
E nesse momento não vai mais poder ninguém dizer assim: ah, Senhor, agora não dá mais. Tem momento para tudo. Verso 12: os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Então vamos aqui: olhos como chama de fogo. Por que esse símbolo? Olhos como chama de fogo. Porque o olhar de Deus, a consciência divina, é mesmo como uma chama de fogo, porque ele consegue penetrar tudo no ser humano. A Bíblia diz que até as intenções do coração Deus consegue ver. Por isso os olhos são como chama de fogo, porque o fogo penetra tudo, né? Os olhos de Deus conseguem invadir a alma do ser humano, conseguem invadir a mente e o coração, conseguem descobrir os motivos do coração. Por isso os olhos dele são como chama de fogo, penetram tudo. Diz que ele tem diademas na cabeça. Por quê, hein? Por quê? Diadema é símbolo de quê? Coroa de diadema, símbolo de quê? Vitória, ganhador, vencedor. Vocês se lembram quando Jesus foi levado ao Calvário? Botaram na cabeça dele uma coroa de quê? De diademas? Ele vai reaparecer para os seus perseguidores, não como uma coroa de espinho como colocaram, mas vai reaparecer como uma coroa de diademas. Cuspiram nele, o xingaram. Quando ele reaparecer, você já imaginou? Quando perceberem claramente quem foi que eles mataram? Coroa de diademas, não mais de espinhos. Veja como os símbolos do Apocalipse são fortes. Como Jesus reaparece, a Bíblia vai descrevendo como ele vai reaparecer. Símbolos muito fortes. E diz aqui que ele terá um nome que só ele sabe neste momento da batalha. Porque quando Jesus reaparece aqui, é uma batalha definitiva contra o mal. Lembram-se? Os justos serão arrebatados e os ímpios destruídos pelo resplendor da sua vinda. Portanto, aqui é uma batalha, uma verdadeira guerra contra o mal. E nesse momento ele terá um nome que diz que só ele sabe. Esse nome não foi revelado para nós. O nome pelo qual Jesus terá neste momento aqui. A Bíblia diz que só ele sabe. Verso 13: ele estava vestido com um manto salpicado de sangue. E o nome pelo qual se chama aqui agora é o Verbo de Deus. Dois símbolos fortes aqui. Um manto salpicado de sangue. Por quê? Por quê? Sangue de quem? Dos ímpios. Porque a vinda de Jesus implicará na morte e destruição dos ímpios. E o profeta Isaías já tinha dito, quem quiser conferir, está lá em Isaías 63, ele já havia descrito na volta de Jesus isso, que a roupa dele estava toda manchada de sangue daqueles que foram destruídos. O sangue desses ficarão na roupa de Jesus. O sangue daqueles que vão morrer. E o Verbo de Deus, por que Jesus tem esse nome? É outra coisa muito forte. Muito forte. Qual foi o único apóstolo que deu esse nome para Jesus? Verbo. João, mesmo escritor do Apocalipse. Por isso o nome aparece aqui de novo. Por que João via Jesus sempre e usava essa palavra para definir Jesus? O Verbo. Nós já estudamos aqui que de todos os apóstolos, talvez tenha sido por essa razão que Deus confiou a João a missão seríssima e sagrada de escrever o livro do Apocalipse. Ou seja, escrever a mensagem para o povo do tempo do fim. Toda em símbolos. Que missão ficou para João? Não confiou isso a Paulo, a Pedro, a nenhum deles. O escolhido para essa tarefa aqui, para desvendar, receber tudo isso aqui que nós estamos desvendando hoje, foi João. Lembram-se que foi aquele em quem Jesus, aquele que deitou no colo de Jesus, no peito de Jesus. Foi quem mais andou com Jesus, foi João. Talvez fosse quem mais conhecesse Jesus. E ele, quando chama Jesus de o Verbo é a palavra. O Verbo é o amor de Deus em ação, né? É a palavra. Jesus tem a mente do Pai. Tudo aquilo que ele diz e faz é exatamente como se o Pai estivesse dizendo ou fazendo por intermédio da pessoa de Jesus. Ele tem a mesma mente do Pai. Quando ele é dito que ele é a palavra, toda a natureza, todo o caráter dele, o nosso caráter está revelado naquilo que nós fazemos e falamos. Jesus é a palavra de Deus porque
Essa é exatamente a sua natureza, a do Pai, completamente Deus. Ele tem a mente de Deus. E João volta a dizer isso aqui, através da expressão verbo de Deus. Tem algum professor de português aqui? O que o verbo faz numa oração? Ele empresta o quê? Ação. Uma oração sem verbo não tem ação. Jesus, quando ele é chamado de verbo, ele está emprestando ação a alguma coisa. A Bíblia diz que Deus e Jesus são amor. Deus é amor. Portanto, quando ele é chamado de verbo, ele é o amor de Deus em ação. Não é um Deus que fica falando de amor lá no céu, falando bonito para nós. Ele veio aqui, desceu, veio aqui e agiu, demonstrou amor por nós. Por isso que ele é o verbo, ele é o amor de Deus em ação. Que é o verbo de Deus. Verso 14 diz assim: seguiam-no os exércitos que estão no céu em cavalos brancos, linguagem simbólica, vestidos de linho fino, linguagem simbólica, mas já sabemos o que é. Percebem como os símbolos vão sendo desvendados? Por que eles estão vestidos de linhos finos que estão no céu? Porque estão cobertos com a justiça de Cristo. Por isso que eles estão vestidos de linho fino. Verso 15: da sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui tem 3 figuras, 3 símbolos de juízo. Por isso que Jesus Cristo vai voltar a esse mundo para executar um juízo. Quando ele reaparecer na sua segunda vinda, dentre tantas coisas que ele vem fazer, uma delas é nos buscar os salvos, mas ele também vai executar juízo. Contra quem? Contra os ímpios. E aqui tem 3 símbolos de juízo nesses 2 versos. Espada afiada, um símbolo. Vara de ferro, segundo símbolo de juízo. E terceiro, o lagar da ira de Deus. Por que são 3 símbolos? O que é a espada aguda afiada? Já estudamos aqui. O que é a espada, segundo a Bíblia, afiada? A palavra de Deus. Por isso que lá em Hebreus, Paulo diz que é uma espada afiada de 2 gumes. Velho e Novo Testamento. Aqui volta a falar na espada afiada, a palavra de Deus. E muitas vezes Cristo conversou com as pessoas. A palavra escrita é essa que nós temos aqui. E a palavra falada? Quem que usou? A palavra de Deus falada? Cristo Jesus, o próprio Deus falando. Eu pergunto, essa palavra aqui tem poder, a escrita? Tem poder? E a falada? Meu amigo. Meu amigo, você tem noção do que era a palavra de Deus, o próprio Cristo falada? O poder com que isso saía? Vocês lembram-se quando foram prender Jesus? Que perguntaram e ele disse, sou eu. O que aconteceu com as pessoas que estavam ali? Caíram ao ouvirem a palavra de Deus. A palavra de Deus pode matar os ímpios. Tem um poder incomensurável, só com a sua palavra. Era com a sua palavra que Deus dizia, haja luz e houve luz. Só com a palavra. Foi só com a palavra que Cristo falou para Lázaro, sai do túmulo, e ele saiu. Tem poder essa palavra? Manda na morte, manda na vida, manda na luz. Palavra. Você tem noção daqueles que andaram com Cristo e ouviram essa palavra? Recebiam poder? E nós temos poder quando pronunciamos as palavras que estão nesse livro? Sai poder da nossa boca quando nós lemos o que está aqui? Meu amigo, você não tem noção o que você faz com a palavra de Deus. Você não tem noção. Que você não dá mais. Deus tem que destruir o mal. O mal não poderá persistir. Eu já falei várias vezes, a ira de Deus é contra o pecado e não contra o pecador. O pecador só vai ser destruído porque ele não se desapega do pecado. Porque se ele soltasse do pecado, ele não seria destruído. O foco da ira é no pecado, não é no pecador. O foco da destruição é para o pecado. Agora, se você continuar agarrado com o pecado, você vai junto. Mas o foco da ira é para o pecado. A gente precisa compreender isso na natureza de Deus, que é amor. Então, quando você ler isso, a ira de Deus é contra o pecado. Verso 16. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo em pé no sol, com o qual clamou com grande voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu.
Faz um convite aqui, ó. Olha o segundo convite aqui. Vinde e ajuntai-vos para a ceia do grande Deus. Verso 18. Para comerdes carnes de reis, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos os homens livres e escravos, pequenos e grandes. Para aqui. Eu falei no início aqui que vocês e eu recebemos um convite essa noite. Para estarmos onde? Na ceia das bodas do Cordeiro. Mas aqui surge um segundo convite. Aparece um anjo em pé diante do sol, com todo o poder, e faz um convite. Esse convite segundo é dirigido aos homens? É dirigido aos homens? Não. Não, porque primeiro está muito claro, já vamos ver em seguida. Primeiro não pode ser aos homens, porque neste momento do convite, onde estarão os homens? Os ímpios, onde estarão? Mortos. Mortos pela aparição de Cristo. Portanto, o convite não é para eles. Mas o convite, é claro, é feito a quem? As aves do céu, as aves de rapina. Para fazerem o quê? Participarem da grande ceia do Senhor. Para comer o quê? Aqui disse qual é o cardápio. A carne dos reis, dos poderosos de todos os tempos, os ímpios. Mortos, os seus cadáveres espalhados por toda a terra, mortos. E aí um anjo convida as aves de rapina para virem devorar essas carnes. O banquete das aves. Amigos, você escolhe se você quer participar das bodas do Senhor, se você quer estar no céu, participando do banquete das bodas do Senhor, ou se você quer estar na terra, sendo devorado por aves. Sabe o que me chama a atenção aqui? Eu hoje à tarde estava revendo esse texto antes para falar para vocês, e fiquei assim, olhando para o teto na minha sala, no escritório, e fiquei pensando numa coisa. Sabe quais os que estarão aqui? Os cadáveres? Os homens mais poderosos desse mundo. De todos os tempos. Pensa nos homens mais poderosos do passado e de hoje. Os mais poderosos. Pensa lá. Nero, Napoleão, Hitler. Vai pensando. No nosso tempo aí, primeiro nome mais poderoso da Terra hoje, quem você se lembra? Bush. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Todo o poder e fama que ele teve vai servir de banquete para os abutres, para as aves de rapina. E nós aqui, pobrezinhos, mansinhos, que não somos ninguém hoje, nos sentimos rejeitados, onde estaremos? Um vinho fino, bem vestidos, no banquete, ao lado de Jesus Cristo, só naquela noite? Não. Você escolhe. Quer mais 5 anos ou 10 de glória aqui nesse mundo? Você quer? Você quer curtir mais 10 anos aqui? Notoriedade, dinheiro, compra, vende, negócio, safadeza nos negócios, engana os outros, ganha dinheiro, vende a alma por dinheiro, mais 10 anos, mais 5, mas não sei quanto tempo vai demorar para Jesus voltar. Você escolhe. Ou prefere aguentar mais 10 anos aqui de dificuldade? Já pensou? Os grandes ricos da terra, os homens que andaram nos jornais, nas revistas, sendo comidos por aves, e nunca mais se lembrará do nome deles. Alimento para animal. Esse vai ser o fim. Triste fim. Eles não sabem o que espera por eles. Estão sendo advertidos, mas não dão ouvidos. Estão numa carreira desenfreada. Não param para ouvir a Deus. Portanto, esse segundo banquete aqui é triste, amigos. Deus está brincando quando está falando isso aqui? Está brincando? Vai demorar para acontecer isso aqui? Talvez muitos de nós vamos viver nesse tempo. No céu estaremos cantando aleluia, aleluia, como disse aqui o verso. E na terra, os ais, os gemidos, a dor. O momento de escolher é agora, gente. A hora de tomar uma decisão na vida é agora. Quando você toma contato com uma mensagem dessa, não dá para ficar neutro. Você tem que fazer alguma coisa. Ou você aceita ou você rejeita. Não tem neutralidade aqui. Esse é o tipo da mensagem que não dá para ficar neutro. Ou você aceita a palavra de Deus ou você continua brincando com ele. Não tem neutralidade aqui.
Deus não está brincando, por isso que ele aparece com o nome fiel e verdadeiro. Ele não está brincando. O tempo de advertência é agora. Para encerrar, verso 19. Verso 19 diz: eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército. Olha, amigos, isso aqui é muito importante a gente entender. No momento em que Jesus está para aparecer, qual é a atitude da besta que a gente tem estudado aqui? Que nós já sabemos quem representa esse poder religioso. Qual é a atitude? Vai se converter? Diz que ele se junta com os reis da terra para fazer o quê? Guerrear contra quem? Contra quem? O Filho de Deus. Vai ser desmascarado ou não esse poder? Mas é tarde demais quando isso aqui acontecer. A decisão tem que ser tomada antes, porque a porta da graça já fechou aqui. Quando esse poder se revelar do jeito que ele é, claramente fechou a porta da graça. Você tem que acreditar agora, é pela fé. Você tem que crer hoje que isso vai acontecer e que Deus não está brincando. Se você esperar isso aqui acontecer para você tomar uma decisão, esqueça, porque a porta da graça já fechou. Vai ser desmascarado sim. Verso 20. A besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Já estudamos tudo isso aqui, né? Não dá para repetir isso aqui essa noite para as visitas. Já estudamos, já sabemos quem é o falso profeta, qual é o sinal da besta, quem são aqueles que adoram a besta. Tudo isso aqui já é assunto velho para nós aqui. Já estudamos. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Quando é que isso aqui vai acontecer? Essa destruição de lançar a besta e o falso profeta no lago de fogo e enxofre. Quando é que vai acontecer? Você tem que vir aqui na próxima quarta-feira, que é o assunto da próxima quarta. Você vai saber quando é que isso aqui vai acontecer. Quarta-feira que vem, não perca. Você não ficar faltando essa informação aqui no estudo, tá? A próxima quarta vai esclarecer o tempo em que a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre. Verso 21, que é o último verso. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartavam das suas carnes. Diz que os demais, quem são os demais? Se a besta e o falso profeta já sabemos. E os demais? São os ímpios de toda a natureza. Os que seguem tudo aquilo que desagrada a Deus. Eles foram mortos pelo quê? Aqui disse no verso 21. Pelo que eles foram mortos? Pela espada, pela palavra. Significa o seguinte: aquele que hoje recebe a palavra de Deus e não a aceita, ou fica questionando com Deus, fica brincando com Deus, fica se sentindo mais esperto do que Deus, será morto pela palavra. Sábado passado o pastor Marcelo pregou aqui um belo sermão. Quem não veio perdeu. Ele falou uma coisa aqui que eu marquei, dentre tantas coisas que o pastor Marcelo fala e eu marco. Mas uma coisa interessante que ele falou assim num determinado momento. Ele usou como exemplo da lei de Deus, ele usou a questão do sábado. Ele disse: você quer ver uma pessoa sincera e uma pessoa que não é sincera com Deus? Aquele que é sincero, quando ele lê lá que é mandamento, lembra-te do sábado para o guardar. A pessoa que é sincera, ele vai e guarda. Com dificuldade muitas vezes. Às vezes tem problema de emprego, de trabalho, tanta coisa. Ninguém está dizendo que é fácil. Mas o sincero vai lá e guarda, não discute. A pessoa que não é sincera, ela fica assim: ah, mas aí se mudou o calendário, não é, pastor? Ah, mas como é que eu vou saber se o sábado de hoje é no sábado de Israel? Já mudou tantas vezes o calendário. Percebe a pessoa que não quer guardar o que ela faz? Você percebe? Ele fica tentando encontrar meios para ser mais esperto do que Deus. Em vez de ser simples, ir lá e guardar o sábado. Que dia é o sábado hoje? O sábado é agora, está aqui. Daqui a 2 dias, 3 é o sábado. Guarda o sábado. Não, mas e se o sábado de Israel caía no outro dia? Ele não guarda por isso. Ou então o cara fala assim: bom, e o bombeiro? Como é que faz o bombeiro? O bombeiro então ele não trabalha no sábado? E a polícia? Ao invés de ele guardar o sábado, ele começa com subterfúgios. Esses serão mortos pela palavra de Deus, porque estão brincando com Deus.
As advertências, nós estamos aqui há 6 meses lendo o Apocalipse, advertência sobre advertência. Que desculpa terão essas pessoas? Que desculpa terão? Não é momento de brincar. Deus não está brincando. Portanto, para encerrar, o último verso não é de Apocalipse. Para encerrar essa noite, em vez de contar uma historinha, como eu sempre conto, eu vou ler um verso fortíssimo, porque eu e você queremos estar nas bodas do Cordeiro. Eu perguntei aqui no início da aula, quem vai estar lá? Já dei uma resposta: aqueles que estiverem vestidos de linho fino da justiça de Deus. Se você não tiver com esse traje que está no convite, você não vai entrar. Mas Jesus falou mais uma coisa para estar lá. Abre lá, Mateus capítulo 5. Jesus deu mais uma condição para estar lá, nas bodas do Cordeiro. Mateus capítulo 5, um verso tão simples, amigos, tão simples, mas que diz tanto. Aparentemente pode ser que ele pareça muito genérico, mas ele é tão importante. Mateus 5, olha o que Jesus falou no verso 5. Mateus 5, 5, ele disse assim no Sermão da Montanha: bem-aventurados quem? Os mansos. Por quê, hein? Porque o que acontecerá com eles? Herdarão o céu e a terra. Os mansos. Portanto, para eu estar nas bodas do Cordeiro, eu tenho que estar vestido de linho fino, salvação pela fé em Jesus, os atos da justiça dele e não das minhas obras. E eu tenho que ser o quê? Manso. E alguém vai dizer: peraí, Mauro, mas o que quer dizer isso? Manso? Ué, manso? Ah, amigo, quer dizer muita coisa. Quem que é manso? Quem que é manso? Deixa a Bíblia responder. Você está em Mateus 5? Mateus 11. Vamos ver quem que é manso. Mateus 11. Jesus vai responder quem é manso. Verso 28. 11, 28. Ele diz assim, para encerrar, estou acabando. Ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amigos, esse verso aqui ele é fantástico pelo que ele quer dizer. Não sei quantos sabem aqui, e eu tive que aprender isso. Não sei quantos sabem, Jesus usava muitas expressões do tempo dele. No nosso tempo hoje não existe mais, que eu saiba, eu não sou do interior, né, de fazenda, talvez o pessoal que seja do interior talvez conheça melhor que eu isso. Não existe mais o chamado jugo. Ele fala aqui, ó: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo? Eu fui aprender isso, é um negócio, a canga. Eu sou paulistano, nasci na cidade de São Paulo e sempre vivi em São Paulo, na capital, nunca vivi no interior. Mas eu aprendi que no interior tem um negócio interessante. Tem o boi, aquele antigo, o boi velho, já acostumado, que recebe aquele jugo, a canga, né, que é colocada aqui no pescoço para ele andar. Ele vai andando com aquele jugo, aquela canga pesada. Aí quando chega o boi novinho, novilho, você manda ele andar, ele é muito esperto, ele é arisco, ele não aceita o jugo. Você quer colocar aquilo no pescoço dele, ele esperneia, ele não aceita. Ele quer andar no ritmo dele. Aí o que o fazendeiro faz? Ele põe aquele jugo com 2 buracos assim no pescoço, né? Um ele prende no pescoço do boi mais velho, que tem aquele ritmo correto, já está acostumado. E põe o outro no pescoço do novinho. O que acontece? Os 2 presos pelo pescoço têm que andar juntos. O que acontece? Aquele que é mais exaltado e não aceita, esperneia, ele não tem como sair dali. Ele tem que aceitar o quê? O jugo. Ele tem que aceitar o jugo. Ele tem que ficar o quê? Manso. É assim que se amansa o bicho. Amansa o boi. Põe o jugo nele. Quando Jesus falou assim: tomai sobre vós o meu jugo, o que ele está falando para mim, Mauro Braga? Eu vou te amansar. Você é muito arisco. Aí a gente começa a tomar estudo bíblico. Quando a gente chega cheio de cultura, né? Ah, eu tenho diploma universitário, eu sou muito inteligente, eu sou esperto. Pô, já tenho 52 anos, já vivi um pouco. Conversa
ser aquele pessoal ali de crente que vai me ensinar alguma coisa da vida. Aí a gente começa a receber aquelas informações bíblicas, aí não quer aceitar o jugo, né? Esperneia. Não aceita o jugo. Aí vem o crente, né? Calma, manso. Vai botando o jugo de Cristo. E você começa a assimilar a informação. Tem que guardar o sábado, tem que devolver o dízimo. E tem que receber o jugo aqui e vai andando com o outro, né? Que já está acostumado na fé. Depois de algum tempo, o que acontece? Aquele que é arisco, o que aconteceu? Aceitou o jugo. É isso que Jesus está falando. Aceita o meu jugo e você vai ficar manso e humilde como eu. Você quer estar nas bodas do Cordeiro? Aceita o jugo. Jesus vai te amansar. Não é a igreja que te amansa, não é o pastor que te amansa, não sou eu que te amanso. É Jesus. Está botando o jugo no seu pescoço. Está pesando um pouquinho? Tem gente que está sentindo pesado um pouco, né? É o jugo. É, amigo. Você não sabia quando entrou aqui, né? Tu ia sair com o jugo no pescoço. É o jugo, não tem jeito. Mas você quer morar no céu? Aceita o jugo. Quanto antes melhor, você vai sofrer menos. Quanto mais você brigar com Jesus, mais você vai sofrer. Não tem jeito. Para entrar no céu, você tem que colocar o jugo e entrar com ele. Porque quem é o que está do teu lado? Nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. Você está coladinho nele pelo jugo. Ele fala, anda no meu passo, anda comigo, anda na minha presença e ser perfeito. Aceitamos o jugo. Tão simples. O que Jesus falava tinha uma profundidade que quando a gente não vai examinar, não entende, não alcança. Por que ele mandou aceitar o jugo? O meu jugo, ele diz. Portanto, a gente chega muito a risco. Aos poucos vai aceitando o jugo, vai ficando assim mais boi velho como eu, vai se cansando de brigar com Deus e lutar com Deus e tentar ser mais esperto do que Ele. E com um dia a gente acorda, vai ver Jesus e vai morar com Ele. Os espertos vão servir de jantar para abutres. Que Deus te abençoe. Eu vou pedir ao pastor para orar. E que a oração do pastor essa noite, pastor, é que a gente aceite o jugo, pastor. Não tem outro jeito, né? Tem que aceitar o jugo. Quarta-feira que vem, venha saber o momento da destruição da besta e do falso profeta. Vamos orar.